mas você sabe por quê? Sobre isso, a gente já vai começar agora ao vivo com o cardiologista Rodrigo Souza, que vai dar mais detalhes e orientações ao pessoal de casa. Doutor Rodrigo, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Bom Dia Pará para a entrevista. É importante esclarecer, né, por que há essa preocupação muito grande também com os cardiopatas. Bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia a todos. É importante a gente frisar aí que os pacientes cardiopatas, portadores de hipertensão arterial, portadores de dislipidemia, os próprios pacientes já com histórico de infarto, de AVC, esses pacientes realmente eles têm uma possibilidade de evoluir de uma forma mais grave quando acometidos pela Covid-19. Isso, alguns pesquisadores já identificaram que uma proteína presente nas células, em especial dos pulmões, do coração, vasos e até do sistema gastrointestinal, ela é a responsável por facilitar a entrada do vírus na célula. E talvez por isso esse tropismo por esses órgãos e, eventualmente, esse maior risco desses pacientes que já têm alguma patologia prévia. E de que forma isso compromete, por exemplo, o coração, né? Qual a diferença do cardiopata para uma pessoa que não apresenta nenhum problema cardíaco e de que forma isso vem alterar e poder evoluir, piorar o quadro clínico do paciente? Bom, os casos estudados já, em especial na China, já demonstraram que o vírus ele é capaz de adentrar as células do músculo cardíaco e acometer essas células provocando um processo inflamatório. Bom, se o indivíduo já teve um problema cardíaco prévio, já tem um coração doente, isso pode agravar o seu quadro clínico por conta de um novo processo inflamatório naquela região. Se é uma pessoa previamente rígida, ou seja, que não tinha nenhuma doença nesse sentido, ela pode vir a ser acometida, como nós começamos a ver alguns casos aí de miocardite até em pessoas mais jovens, obviamente, essas pessoas podem evoluir de uma forma mais grave, mas se elas são previamente rígidas, a chance diminui, o risco diminui para esses casos. Além dos cuidados que a gente já reforça aqui, obviamente, isolamento social, uso de máscaras, lavar as mãos, manter o distanciamento, os cardiopatas, as pessoas com problemas de coração, elas devem também tomar outras medidas, outros cuidados também? Bom, se conseguir evitar ser acometido pela doença, seria o melhor cenário, né? Mas caso não consiga, o ideal é, primeiro, manter o uso das medicações, estar em contato com o seu cardiologista para que seja orientado no sentido de ajuste de dose de remédio. A gente tem visto algumas descompensações de pacientes que já fazem acompanhamento de hipertensão quando são acometidos pela doença. Então é importante ter esse contato próximo com o seu cardiologista, procurá-lo, seja por teleatendimento, que está muito comum hoje em dia, ou seja numa consulta presencial mesmo, para que busque essa orientação e o principal, não suspender os remédios, continuar usando a medicação para que não haja descompensações evitáveis, né? Quem tem arritmia, pressão alta também se enquadra nesse grupo de risco, doutor? Sim, quem tem arritmia, quem tem pressão alta, esses pacientes eles têm um risco maior. A gente tem usado uma série de medicações para tratar os sintomas relacionados à doença e algumas delas podem sim, inclusive, causar problemas de arritmia, né? Então, quem já tem uma arritmia prévia, obviamente vai ter um risco maior de ter alguma descompensação. Óbvio que se você fizer tudo sob orientação médica, com monitorização médica, esse risco ele é diminuído, né? Então, tenha sempre a orientação de um profissional de saúde. Para quem já se curou da Covid, digamos assim, né, como a gente tem usado esse termo, quem já apresentou a Covid, mas não tem mais sintomas, já há estudos que indicam que essas pessoas apresentam sequelas em relação ao coração, em relação às questões cardíacas, doutor? Pois é, muita coisa a gente está aprendendo ao longo do caminho, né? Tem muita novidade aí surgindo. Não tenho visto, por enquanto, sequelas, mas tenho visto alguns casos já numa fase mais tardia, em que ocorre inflamação do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, em que ocorre a própria inflamação
do músculo cardíaco, que é a miocardite, provocando algum grau de insuficiência cardíaca. Temos visto pelo menos uns 2 ou 3 casos na última semana que a gente está começando o acompanhamento, então esses pacientes vão começar a aparecer, são pacientes que já estão numa fase que seria de recuperação pós-Covid e que começam a surgir com algumas possíveis sequelas. Quem tem problemas cardíacos e também está em outros grupos de risco, obviamente, fica com essa preocupação, né, de contrair a doença. É importante deixar claro, doutor, que nesse momento, embora haja essa preocupação, deve-se evitar a automedicação, né? Perfeitamente, Márcio. Não é porque um medicamento funcionou no vizinho ou num parente que vai funcionar em você. Então, a gente sempre reforça que as medicações devem ser utilizadas por orientação médica e com acompanhamento médico, porque existem determinados medicamentos que podem sim causar alterações no eletrocardiograma, por exemplo, alterações que podem sim causar um risco de uma arritmia até maligna, uma arritmia fatal para esses pacientes. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações, os esclarecimentos. Né? Nesse momento, a informação, de fato, é uma aliada no combate à Covid. Obrigado mais uma vez. Tenha um bom dia. Obrigado.